Então, que modelos que a gente já viu até agora? A gente já viu o modelo BCC e o modelo CCR. Os dois modelos que a gente viu, a gente chama dos modelos do tipo radial. Que eles têm as mesmas características, apesar de partirem de pressupostos diferentes. Antes da gente introduzir os modelos não radiais, que eles partem de uma lógica um pouquinho diferente e evitam alguns problemas nos modelos radiais, a gente vai ver alguns modelos alternativos ao CCR e ao BCC, que também são modelos radiais. São modelos muito menos usados na literatura, mas apesar de a gente encontrar alguns trabalhos que usam, mas que eles também têm a sua utilidade. E um dos usos que a gente pode dar para esse modelo é justamente um terceiro método para se determinar os retornos de escala. Então, algumas questõezinhas referentes à aula passada. Primeira delas, qual a diferença entre retorno constante e retorno variável de escala? Qual que é a diferença entre o CCR e o BCC? Retorno constante, existe uma relação linear entre inputs e outputs. Em retornos variáveis, existe uma relação não linear, uma relação exponencial, talvez. Não é exponencial, é mais logarítmica do que exponencial. Ela é assim, né? Então, quer dizer, o CCR parte do exposto que outputs aumentam proporcionalmente com os inputs. Já os retornos variáveis, não existe essa proporcionalidade, não é uma relação linear. Os outputs começam aumentando mais que proporcionalmente, chega uma hora em que começa a aumentar proporcionalmente, e depois, na zona de retornos decrescentes de escala, começa a aumentar menos que proporcionalmente. Então, e essa é uma hipótese mais realista do que a de retornos constantes. Quer dizer, a maior parte das coisas se comportam dessa maneira de retornos variáveis de escala. Então, qual é a origem do modelo BCC? Quem criou o modelo BCC? O Charles e o Copper, que eram os dois do modelo original, e o B é o do Bunker. Então, é Bunker, Charles, Copper. O modelo original é de 1978, o BCC de 1984. Então, foi um período aí em que se tentou fazer essa adaptação. E aí, através de modificações muito simples no modelo original, com o acréscimo de uma variável no modelo primal, no modelo de multiplicadores, e com o acréscimo de uma restrição no modelo do envelope, se conseguiu adotar essa questão dos retornos de escala. Então, o que caracteriza retornos de escala crescente, constante e decrescente, né? Eu acabei de falar. Crescente, aumento mais que proporcional dos outputs em relação aos inputs. Constante, aumento proporcional. E o decrescente, aumento menos que proporcional. Quais são os principais fatores que afetam a produtividade de uma empresa? Escala e técnica. O modelo CCR, ele ignorava essa questão de escala. Quer dizer, ele estava preocupado simplesmente com a produtividade, comparar todo mundo com a produtividade máxima. Independentemente do motivo pelo qual a unidade não conseguia atingir essa produtividade máxima. Já no modelo BCC, se conseguiu separar o quanto que essa falha de produtividade, essa falha de eficiência, era devido à questão da técnica, né? Ele estava fazendo errado, ele poderia melhorar, e do quanto devia escala. Ou seja, o fato dele ser grande ou pequeno demais. Como no caso do aeroporto, né? O quanto devia a técnica, ou seja, dado aquele tamanho, ele poderia fazer melhor, ele não estava fazendo por algum motivo, e quanto devia o fato da pista ser grande demais ou ser pequena demais. Isso impossibilitar ele ter a eficiência máxima. Então, são esses dois fatores que afetam a produtividade, e o modelo BCC conseguiu isolar a eficiência técnica, deixar para fora a eficiência de escala. Então, por isso que ele é muito mais utilizado. O que é a escala ótima de produção?
é a melhor escala para se produzir, né? O melhor tamanho possível para se produzir. Por exemplo, no caso do aeroporto, a escala ótima de produção é o tamanho ideal para conseguir a produtividade máxima. Então, é uma coisa que ele explorou um pouco no artigo também, né? Ele poderia pegar os aeroportos com tamanho ótimo e explorar qual seria esse tamanho, né? Mas ele não explorou. Quais são os retornos de escala de quando se opera em escala ótima de produção? Constante. Então, sempre que eu opero retornos constantes de escala, eu estou na escala ótima, quer dizer, eu estou na escala ideal. Se eu operar retorno decrescente, o que eu tenho que fazer para chegar na escala ótima? Diminuir. E se eu tiver retorno crescente? Aumentar. Nem sempre isso é viável. No caso de aeroporto, por exemplo, é inviável. Eu não vou destruir uma pista para chegar na escala ótima. E muitas vezes eu preciso operar acima da escala, porque eu tenho demanda para isso. Então, é algo que é importante saber, mas que não tem resultados tão palpáveis assim quanto eu preciso aumentar, chegar nessa meta. Quer dizer, eu não consigo fazer muito isso com escala. Nem sempre isso é viável. Então, é uma análise que dá para fazer, mas não tem... Já na eficiência técnica dá. Quer dizer, eu estou operando abaixo do que eu podia. Então, eu posso melhorar. Porque se alguma outra empresa consegue, eu também consigo. Só que a meta, no caso do BCC, vai ser mais real que a do CCE. Porque eu vou estar levando em conta a minha escala. Então, não vou projetar uma meta que vai ser impossível de atingir. Que é a meta de uma pessoa menor que eu ou maior que eu. Então, essa é a diferença. Então, o que é eficiência de escala? E como eu calculo a eficiência de escala? Eficiência de escala é pelo modelo BCC. Não. Pega a eficiência do CCE. BCC é eficiência técnica. Técnica assim, tá, mas você tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. BCC e CCE. Isso. A eficiência do modelo CCR é chamada de eficiência total. Por quê? Porque está as duas coisas embutidas nela, tanto a escala quanto a técnica. A eficiência do BCC é chamada de eficiência técnica pura, porque ela é isolada dos fatores da escala. Então, como é que eu faço para achar a eficiência de escala pura? Eu pego a eficiência do CCR e divido pela do BCC. Aí eu vou ter a eficiência de escala. E o que ela representa, a eficiência de escala? Eficiência que reflete o tamanho. Isso. O quanto eu estou longe da escala ótima. Quer dizer, quanto mais longe eu estiver da escala ótima, mais ineficiente de escala eu vou ser. E nos dois sentidos, tanto no sentido decrescente quanto no sentido crescente. Então, se eu for muito menor que a escala ótima, eu vou ter ineficiência de escala. Se eu for muito maior que a escala ótima, eu também vou ter ineficiência de escala. Então, a eficiência de escala ela vai quantificar o quanto eu estou longe da escala ótima, mas ela não vai me dizer a direção. Se eu estou muito acima ou muito abaixo. Por isso que eu tenho que determinar os retornos de escala. E eu vou ter diferentes métodos para determinar esses retornos de escala. O que diferencia o modelo BCC do modelo CCE? Ninguém lembra? No modelo? E no modelo. Que adaptação que eu faço no CCR para chegar no modelo BCC? Na forma dos multiplicadores, você acrescenta a variável W. Isso. E essa variável, ela não tem restrição de sinal. Não tem restrição. Então ela pode ser tanto positiva quanto negativa. No BCC, você inclui a restrição da soma dos lambdas igual a 1. Isso. Então, eu acrescento uma restrição a mais, que é referente justamente a essa variável, porque o modelo primal é igual, né? Uma variável equivale a uma restrição. Então, na forma do envelope, eu acrescento uma restrição, que a soma de todos os lambdas tem que ser igual a 1. No CCR eu não tinha essa restrição. Tanto é assim que eu posso interpretar o retorno de escala verificando a soma dos lambdas, que é o que ele fez aqui. Mas no BCC eu acrescento essa restrição que a soma dos lambdas tem que ser igual a 1. Só agora eu me lembrei uma dúvida que eu fiquei aqui, que é o seguinte: no teorema do método que ele utilizou, do ZUL, né,
você tem, se a eficiência do BCC é igual ao CCR, Constante. é retorno constante. Isso. Aí você tem a soma dos lambdas menor do que 1 e maior do que 1 para dizer se o retorno é crescente ou decrescente. Isso. Agora, olhando os resultados, toda vez que o retorno foi constante, se eu não olhar para a igualdade entre a eficiência BCC e CCR e olhar só para a soma dos lambdas, todas as somas dos lambdas dos constantes foram iguais a 1. Isso foi uma coincidência ou pode existir uma situação diferente? Foi uma coincidência. Pode existir uma situação diferente. Pode existir uma situação onde eu chego numa soma maior ou menor que 1, só que eu tenho retornos constantes desse cara. Eu fiquei pensando, se for assim, não precisaria calcular o BCC e CCR, né? Só... Então, esse era o problema que se tinha enfrentado nas múltiplas soluções, né? Uhum. Então, antes do Zhu formular esse teorema dele, quer dizer, tinha esse problema. Dava para interpretar pelos lambdas, mas como existiam múltiplas soluções, porque assim, eu só posso interpretar como crescente ou decrescente se todas as soluções possíveis, a soma for maior que 1 ou menor que 1. O problema é que eu posso ter soluções em que isso não acontece. Então, por isso que ele formulou esse teorema. Então, eu tenho que calcular os dois. Se for igual, mesmo que não dê igual a 1, eu interpreto como constante. E pode não dar. Se for diferente, eu estou garantindo que todas as soluções possíveis vão ser maior que 1 ou menor que 1. Então, é assim que eu interpreto. Que os resultados, por coincidência, todos aqui deram 1. Né? Mas eu tenho que fazer essa consideração. Então, os dois métodos para se determinar o retorno de escala apresentado, o primeiro é esse da soma dos lambdas, junto com essa restrição adicional, né, do comparar o CCR com o BCC. E o outro método? Do envelope do CCR e usa a soma dos lambdas. Mas tem um método para descobrir usando multiplicadores do BCC. Olha o sinal, né, de positivo ou negativo do dado. Olha o sinal do dado de positivo ou negativo. Então, se for negativo, retorno decrescente. Se for positivo, retorno crescente. Só que eu também não posso olhar só o dado. Eu tenho que olhar a eficiência do CCR e do BCC. Se for igual, constante. Se for diferente, aí sim eu posso olhar o dado. Então, esses são os dois métodos que foram apresentados. Bom, na aula de hoje a gente vai ver alguns outros modelos radiais. Então, é importante, eu já falei isso várias vezes nas últimas aulas, mas é importante, pode falar. O método dos lambdas foi o de 95 do Zhu, né? Foi. O do dado, qual que é a referência dele? Então, o terceiro, que é o de 94, né? Então, o próprio Bunker, o artigo original, já levantava essa interpretação do dado. Só que ele não resolveu essa questão das múltiplas soluções, né, de como resolver isso. Mas ele no próprio modelo que ele já propôs, ele já fez essa interpretação. Que se fosse positivo, ele interpretava de um jeito e o negativo do outro. Né? Mas, assim, se chegou no modelo final dos três métodos, só no artigo do Zhu de 99. Quais são as características do modelo radial? Que todo e qualquer modelo radial tem essa característica. Alguém consegue lembrar de algum? Proporcionalidade entre os inputs e outputs? Exatamente. Então, nesses modelos, sempre eu vou interpretar a eficiência como sendo um aumento equiproporcional dos inputs, ou melhor, a diminuição equiproporcional dos inputs, ou aumento equiproporcional dos outputs até chegar na fronteira. Então, sempre nesses modelos eu vou tratar os inputs e os outputs como se fosse uma coisa só. Então, eu vou aumentar todos na mesma proporção, ou diminuir todos na mesma proporção. Então, a eficiência tem essa característica. Então, é o valor pelo qual eu tenho que multiplicar os inputs. Então, por exemplo, se eu chegar numa eficiência de 80%,
Quer dizer, eu tenho que multiplicar todos os inputs por 0,8 para chegar na fronteira. Ou, se eu estiver na orientação dos outputs, eu tenho que dividir todos os outputs por 0,8, ou multiplicar todos por 1 sobre 0,8, para atingir a fronteira. Então é assim que eu interpreto, essa é a interpretação da eficiência de qualquer modelo radial. Então, esses são alguns modelos radiais que a gente vai apresentar. Então a gente já viu o CCR e já viu o BCC. O que diferencia os dois, CCR e BCC? Só os retornos. Só muda o formato da fronteira, mas não as hipóteses básicas. Por isso que os dois são modelos radiais. A gente vai ver outros 3 modelos hoje. Que é o modelo IRS, o modelo DRS e o modelo FDH. Esse modelo IRS e o modelo DRS ele pode ter um nome alternativo, depois a gente vai falar desse nome. Então, outra característica dos modelos radiais é que eles só podem ser utilizados em 2 orientações: orientação ao input e orientação ao output. A gente vai ver modelos em que eu posso ter orientações diferentes, que eu posso olhar para os dois ao mesmo tempo. Mas já são modelos não radiais. Mas radiais sempre nessas 2 orientações. Ou eu mantenho os outputs constantes e olho para o input, ou eu mantenho o input constante e olho para o output. Então, ao input e ao output, e a eficiência é sempre a redução equiproporcional de um ou aumento equiproporcional de outro. E eu sempre interpreto a eficiência dessa maneira, independentemente do modelo que eu estiver analisando. E uma terceira característica dos modelos radiais é que todos eles têm a mesma falha. Qual que é o nome dessa falha? Folga. Todos eles têm esse problema da folga. Ou seja, a eficiência é o quanto que eu tenho que reduzir proporcionalmente dos inputs ou aumentar proporcionalmente dos outputs. Só que não necessariamente eu fazendo isso eu vou chegar num ponto eficiente. Eu posso fazer isso, reduzir um e aumentar outro, chegar num ponto ineficiente. Então eu posso ter uma pequena folguinha lá para atingir a eficiência. E isso não vai estar sendo contado no valor. Não vai estar sendo incluído naquela eficiência que eu vou chegar. Então isso vai dar um viés para a eficiência. Então as unidades de eficiência que eu posso achar, a eficiência que eu posso achar pode ser enviesada. Eu posso estar superestimando a eficiência de uma unidade, porque a fórmula não está contada. E o caso extremo disso são as falsas eficiências, né? Porque eu posso classificar uma unidade como eficiente e ela ter uma folga. Então é isso que eu chamo de uma falsa eficiente. Então a eficiência vai ter um viés causado pelas folgas. Então todo qualquer modelo radial enfrenta esses problemas. Por isso que começaram a ser propostos os modelos não radiais, que também tem as suas que geralmente são um pouco mais complexos. Então por isso que se usa mais os modelos radiais, apesar desses problemas. Mas a gente tem alguns exemplos de modelos não radiais que a gente vai começar a ver nas próximas aulas, né? Que é o modelo aditivo, o modelo SBM. Então tem alguns modelos que partem de uma lógica um pouquinho diferente que não enfrentam esses problemas. Mas isso a gente vai ver depois. Então agora vamos voltar aos modelos radiais. Então está claro para todo mundo o que são os modelos radiais e o que eles representam e as falhas dele. Então, agora a gente vai ver o que a gente chama de modelos híbridos. A gente viu 2 modelos, que é o modelo constante e o modelo variável. Um modelo híbrido é o que está no meio do caminho entre o constante e o variável. E aí, a gente tem o primeiro exemplo de modelo híbrido, esse modelo chamado IRS ou MDRS. O que representa esse IRS e esse MDRS? O RS é retorno de escala. RS é retorno de escala. O I é do quê? Increase. Então é um modelo de retornos crescentes de escala. Então, do mesmo jeito que no CCR eu fixei o retorno como constante de escala,
Aqui eu fixo o modelo como retorno crescente ou constante de escala. Por isso que o outro nome dele é NDRS. O que é NDRS? Não decrease. Então é um modelo não decrescente de escala. Esse aqui é até mais correto que esse. Por quê? Porque esse modelo de retornos crescentes de escala ou de retornos não decrescentes de escala, ele pode admitir dois tipos de retorno de escala. Ou retornos constantes ou retornos crescentes. Então eu elimino nele a possibilidade de ele ter retorno decrescente de escala. Então você vai encontrar alguns artigos que chamam ele de IRS, outros de NDRS. Esse aqui é mais correto por quê? Porque ele é não decrescente, mas não necessariamente ele é crescente, ele pode ser constante também. Mas alguns chamam simplesmente ele de modelo crescente de escala. E o modelo DRS ou NIRS? É o contrário. Então é um modelo de retornos decrescentes de escala ou de retornos não crescentes de escala. Então ele só pode ter esses dois tipos de orientação. Quer dizer, esses dois tipos ele só pode apresentar esses dois tipos de retorno de escala. Ou ele tem retornos constantes ou retornos decrescentes de escala. Então esses são chamados dois modelos híbridos. Quando que a gente utiliza esse modelo? São modelos poucos utilizados na literatura. Mas eles são... No caso, por exemplo, da ANEL, apesar que nem fala nada de nome por isso, você tem que descobrir, não espera agora simular e verificar isso, mas ela só fala CRS, que é o modelo de revisão das transmissoras, né? Mas no final das contas ela usa o nome por isso para ajustar a questão da escala das grandes empresas de transmissão, né? Porque senão ela seria prejudicada na hora de avaliar a receita deles, a eficiência, né? Então ele usa o não decrease. O que quer dizer o não decrease? Quer dizer que algum problema, é até difícil justificar isso na literatura, porque a maior parte das coisas tem retornos variáveis de escala, né? Tem aquele formato assim. Mas um problema não decrescente é o que não apresenta retornos decrescentes de escala. Ou seja, ele começa tendo retornos crescentes, ou seja, eu começo tendo um aumento maior que o proporcional nos outputs, né? Então, e aí eu chego no proporcional e estabilizo. Quer dizer, eu nunca vou entrar na fase em que o retorno começa a decrescer. Existe algo assim na literatura? Segundo você está falando, as empresas elétricas acho que se comportam dessa maneira. Mas não tem nenhuma justificativa para isso. Né? Tem que não, mas está justificando os monopólios naturais, né? Porque não entra no detalhe para explicar, não impõe o modelo. E o retorno não crescente de escala? É o que não tem essa fase de aumentar mais que o proporcional. Então eu começo aumentando constante, começa sendo proporcional, e aí começa a ser decrescente, mas eu não tenho essa fase de aumentar mais que o proporcional. Então são duas outras possibilidades de retornos de escala que eu posso ter. São outras duas alternativas de modelo. Então, no modelo IRS, unidades de baixa escala são comparadas com empresas de escala semelhante. Então, eu comparo unidades de baixa escala com as empresas que operam também em baixa escala. Então, eu levo em conta essa questão da escala para empresas pequenas. Só que nas altas escalas eu não levo. Quer dizer, eu comparo elas com a mais produtiva. Justamente porque eu estou partindo do pressuposto, estou partindo da hipótese que não existe retorno decrescente de escala. Que unidades grandes poderiam ser tão produtivas quanto unidades de escala ótima. Então eu jogo fora essa questão do retorno decrescente de escala. E a mesma coisa no modelo DRS ou NIRS. Quer dizer, unidades de alta escala são comparadas com empresas semelhantes. Quer dizer,
eu levo em conta que empresas grandes demais têm problemas de escala. Só que as empresas pequenas eu comparo com a mais produtiva. Não com a escala, não com aquelas de escala ótima. Então, se eu fosse ver a fronteira, a figura no filme não ficou muito boa, né? Mas eu não achei nenhuma figura que eu tive que fazer. Mas seria uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, ela começa a curva e estabiliza numa reta. E a de retornos não crescentes, ela começa a reta e depois se curva. Então, não tem aquela fase inicial de retornos crescentes de escala. Então, essa aqui é a fronteira IRS, ou seja, só tem retornos crescentes e constantes, ou também chamado de modelo NDRS. E esse aqui é o modelo DRS ou NIRS, ou seja, eu só tenho modelo, eu só tenho retorno constante e retorno decrescente de escala. Até aqui tudo bem? Bom, como montar esses modelos híbridos? Para a gente que já entendeu a lógica do modelo CCR e BCC, montar um modelo híbrido fica fácil. Vamos ver o modelo primal, ou seja, o modelo dos multiplicadores, e o modelo dual, que é o modelo do envelope. O modelo CCR, ele tem a variável W? Não. O modelo BCC, ele tem essa variável W sem restrição de sinal. Ou seja, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Como seria o modelo DRS? Com restrição de sinal. Negativo sempre. O W sempre negativo ou zero. Se ele for zero, ele vai ter retorno constante. Se ele for negativo, ele vai ter retorno decrescente. Então, no modelo DRS, no modelo BCC, eu vou colocar essa variável lá e vou mandar ela não ter sinal. Já no modelo DRS, eu vou colocar a variável e vou colocar uma restrição que ela vai ter que ser necessariamente menor ou igual a zero. E no modelo IRS? Ao contrário, a variável W tem que ser estritamente positiva ou zero. Então, eu coloco a restrição de que W tem que ser maior ou igual a zero. Então, no modelo BCC, eu já derivo mais dois, né, que é o DRS e o IRS. Em relação à forma do envelope. No modelo CCR, eu não tenho nenhuma restrição que obrigue os lambdas a fazer nada. Então, os lambdas podem ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. O que eu coloco como restrição no modelo BCC? Soma dos lambdas igual a 1. E no modelo DRS? Soma dos lambdas menor que 1. Menor ou igual. Pode ser 1, pode ser constante, ou pode ser menor ou igual a 1. E no modelo IRS? O contrário. Então a soma dos lambdas tem que ser maior ou igual a 1. Então, com essas duas variáveis, eu consigo, com uma variável aqui e com essa restrição adicional aqui, eu consigo derivar mais dois modelos diferentes. O modelo DRS e o modelo IRS. São modelos híbridos, né? Tem essa característica aí. Eles não são muito utilizados, né, na prática. A maior parte dos trabalhos, nem o CCR é muito utilizado, mas a gente fala muito dele porque ele é o modelo original. Né? Mas são duas alternativas possíveis que a gente pode usar para ter uma situação diferente de retornos de escala. Então, aqui está o modelo CCR. Vamos lembrar dele, né? Então, na forma dos multiplicadores, né? Então, orientado ao input. Então, sempre orientado ao input, o que aparece na FO é a somatória dos outputs. Então, é o contrário do que se imagina inicialmente.
Aí eu levo em consideração que a somatória dos inputs tem que ser igual a 1, né? Lembrar que isso aqui é aquela questão de linearizar o modelo, né? Que o modelo originalmente tinha uma forma fracionária, que era esse dividido por esse. Aí eu levo em conta que os outputs menos os inputs de todas as unidades tem que ser menor ou igual a 0. E no modelo CCR não aparece nada. No modelo BCC, eu acrescento essa variável W aqui no modelo. E eu levo em conta e acrescento a variável W aqui também. E levo em conta que esse W não tem restrição assim não. O que muda quando eu mudo a orientação dos inputs para os outputs? Muda várias coisas, né? Muda que aqui não é mais maximização, agora é minimização. Aqui aparecem os inputs, não mais os outputs. E o W que eu acrescento tem sinal negativo. Mas é isso que muda. E nos modelos híbridos? Nos modelos híbridos, eu tenho o W de novo aqui e aqui. Só que eu coloco a restrição que esse W não mais tem que ser livre de sinal, mas tem que ser maior ou igual a 0. E no modelo DRS, eu coloco a restrição que o W tem que ser menor ou igual a 0. Então, tendo o modelo BCC, fica fácil para vocês montarem qualquer um dos dois modelos híbridos. E a mesma coisa na forma do envelope. Quer dizer, no CCR, eu tenho aqui o envelope, não aparece nada. BCC igualzinho ao CCR, só que aparece essa somatória dos lambdas ser igual a 1. O IRS, igualzinho ao CCR, só que aparece a restrição aqui. Somatória dos lambdas tem que ser maior ou igual a 1. E aqui na esquerda do CCR a coisa muda. O DRS tem a restrição de que o modelo, a soma dos lambdas tem que ser menor ou igual a 1. Então, eu tenho essas três possibilidades para se fazer os retornos de escala híbridos. Tranquilo? Essa questão dos modelos híbridos. Não é difícil de montar se você conhece os outros, né? E eu tenho que interpretar dessa maneira, né? Que eu tenho... Eu elimino uma possibilidade de retorno de escala. Seja decrescente, seja crescente. Então eu tenho que justificar muito bem por que eu estou fazendo isso. Que essa é a melhor situação para explicar os meus dados, né? o meu problema. Bom, o método 3 para se determinar retornos de escala, eu tinha falado para vocês que eram 3 métodos, né? O primeiro método usa o lambda do CCR em conjunto com aquela situação, que eu tenho que comparar o resultado do CCR e do BCC. E o modelo que usa o W, eu também tenho que fazer isso, né? Então eu vejo o sinal do W e comparo o resultado do CCR e do BCC. O método 3, ele vai usar esses modelos híbridos. Que esse modelo é do FARE que está apresentado no artigo. Na realidade, eu só tenho que fazer um deles. E o outro eu posso fazer por eliminação. Então, eu tenho que fazer o CCR, tenho que resolver o BCC e tenho que resolver um dos híbridos. Qualquer um dos dois. Seja o IRS, seja o DRS. Aí ele manda resolver um deles, aí que eu não lembro exatamente. Mas eu tenho que resolver pelo menos um dos dois. E aí, para eu determinar o retorno de escala, eu tenho que comparar o resultado desses modelos. Do CCR, do BCC e do IRS. Ou do DRS. Dependendo do que desses modelos, eu interpreto o retorno de escala de um jeito ou de outro. E eu acho que é só um método para achar o retorno de escala, mas o resultado vai ser exatamente igual aos dois métodos anteriores. Então, primeira situação. Eu chego aqui, o BCC é igual ao CCR, que é igual ao IRS, que é igual ao DRS. Que tipo de retorno de escala eu estou falando? Constante. Então, quer dizer, para chegar a essa conclusão, eu nem preciso fazer os 4. Né? Fazendo esse e esse, eu já posso chegar a essa conclusão. Então, se o BCC for igual ao CCR, eu já sei de antemão que o IRS e o DRS também vão ser iguais.
E aí, retorno constante de escala. Segunda situação. BCC igual a IRS. Como é que eu interpreto? Crescente. Então, se o BCC for igual a IRS, eu chego à conclusão que o retorno é crescente de escala. E se o BCC for igual ao DRS? Retorno decrescente de escala. Então, o que é o método do Faro que está apresentado aí? Eu resolvo o BCC, o CCR e o IRS. Se o BCC for igual ao CCR, qual a conclusão que eu chego? Constante. Se o BCC for igual ao IRS, que conclusão que eu chego? Crescente. E se o BCC for diferente do IRS? Aí pode dar uma deficiência, né? Porque ele pede para avaliar a deficiência. Eu posso chegar a alguma conclusão simplesmente ele for diferente? Não. Posso. Se ele for constante, ele vai ser igual ao IRS. Se ele for crescente, ele vai ser... Ou melhor, se ele for constante, ele vai ser igual ao IRS, mas também vai ser igual ao CCR. Se ele for crescente... isso aqui eu deveria ter posto aqui, mas é legal vocês terem lembrado. Se ele for constante, ele vai ser igual ao IRS, mas também vai ser igual ao CCR. Se ele for crescente, ele vai ser igual ao IRS, mas ele vai ser diferente do CCR. É isso que vai mudar daqui a aqui. Mas e se ele for diferente do CCR e diferente do IRS? Do IRS e do DRS. Não. Eu nunca vou ter essa situação. Ou ele vai ser igual ao IRS ou ele vai ser igual ao DRS. Se ele for diferente de mim, ele deve ser igual ao outro. Exatamente. Por isso que eu preciso fazer um só, não preciso fazer os 4. Então, esse aí é o método do Faro. Então, eu vou ter 3 situações possíveis. Eu faço os 3 modelos. CCR, BCC ou um dos 2. Então, se os 3 forem iguais, crescente. Se CCR é diferente de BCC, mas igual a IRS, crescente. E se o CCR e o BCC forem diferentes e ele for diferente do IRS, decrescente. Então esse é o método. Mas se eu fizer os 4, eu vou chegar nessa situação. Se BCC igual a CCR, é inconstante. Se BCC diferente de CCR, ou ele vai ser igual ao IRS, ou ele vai ser igual ao DRS. E assim eu consigo interpretar. Então esse é o terceiro método. Então, vamos classificar aqui os retornos de escala. Esse aqui, unidade A, ele é crescente, constante ou decrescente? Decrescente. Por quê? BCC igual ao DRS. O CCR é igual ao IRS, mas o que eu olho é o BCC. E esse aqui? Constante. Sim. Eficiência de escala. Como é que eu calculo mesmo? BCC, CCR pelo BCC. Eu faço CCR pelo BCC. 0,5 dividido por 0,9. Esse aqui, constante. Logo, a eficiência de escala é igual a 1. Esse aqui, constante também, porque são todos iguais. Logo, a eficiência de escala também é igual a 1. Esse aqui, além da eficiência de escala ser igual a 1, a eficiência técnica também é igual a 1. Esse aqui já não. A eficiência de escala é igual a 1, mas ele é tecnicamente ineficiente, que é o que eu vejo pelo BCC. O 4. Ou melhor, a unidade dele. Crescente. Então eu tenho que comparar sempre o BCC com e ver qual deles é igual. Então, e para achar a eficiência de escala, 0,4 dividido por 0,7. Unidade E.
decrescente. Porque o BCC é igual ao DRS. Esse aqui tem outra situação interessante, que ele é tecnicamente eficiente, ou seja, dado o tamanho dele, ele não pode melhorar em mais nada. Então, comparando com os iguais a ele, ele é tecnicamente eficiente, só que ele tem ineficiência de escala. E para saber a direção dessa ineficiência, eu olho qual deles deu igual. Então, no caso, ele é decrescente, ou seja, é uma unidade grande demais. Porque é ineficiência de escala. E essa aqui, crescente, porque o BCC é igual ao IRS. Está errado aqui, crescente. Bom, dúvidas sobre o método? Esse terceiro método. Então a gente já viu os 3 métodos que são equivalentes para se determinar o retorno de escala de D1000. Ou eu uso lambdas do CCR, ou eu uso W do BCC, ou eu uso esses 3 modelos em conjunto, né? Ou os 4 modelos em conjunto. Então, eu uso um dos 2 modelos híbridos para fazer a interpretação. Todos eles vão dar o mesmo resultado. Dúvidas até aqui? Só quando o teorema 2 no antigo, até põe lá as eficiências do BCC e o BCR menor ou igual a um φ de F. Obviamente, ele põe isso. E depois as comparações que ele faz em cima desse φ. Esse φ é o que seria o de escala? Esse φ seria um dos 2 híbridos. Ah, dos 2 híbridos. Ok. Não sei exatamente qual que ele está mandando fazer. Aí você segurar a restrição. Mas é um dos 2 híbridos. Bom, o último modelo radial que a gente vai ver é esse modelo chamado FDH. Esse modelo FDH, alguns autores nem classificam ele como sendo DE. Alguns autores classificam ele como sendo um modelo do DE, outros classificam ele como sendo uma coisa diferente do DE. Mas a gente vai usar ele aqui como sendo um modelo radial do DE. O que é esse modelo FDH? FDH, ele vem desse termo aqui, Free Disposal Rule, que é livre disposição de envoltório. Então, ele foi desenvolvido também em 1984 por esses 3 autores, né, o Deppens, Simar e Tukens. E o que ele tem de diferente dos outros modelos? Nos modelos que a gente já viu até agora, seja o BCC, seja o CCM, seja os híbridos, a eficiência compara cada D1000 com a sua projeção na fronteira. E o que é essa fronteira? Essa fronteira é formada pelas unidades eficientes, mas também ela é formada por combinações lineares dessas unidades eficientes. Por isso que é uma fronteira linear por partes. Ou seja, ela é formada por uma série de retinhas. Então, na hora que eu projeto uma D1000 na fronteira, ou eu estou comparando ela com uma D1000 real, ou eu estou comparando ela com uma combinação linear de D1000s que são eficientes. Então é assim que ela trabalha. Então, ela compara uma unidade ou com uma D1000 real ou com uma D1000 que a gente chama de uma D1000 virtual. O que é uma D1000 virtual? É uma combinação linear das D1000s reais. E quem dá essa combinação linear é justamente aqueles lambdas, né? Então, por isso que aquele lambda fornece a meta para unidades que não é eficiente. Então, como é que eu posso interpretar essa meta? É uma D1000 virtual, ou seja, uma combinação linear de duas D1000s reais que também se torna eficiente. O modelo FDH, ele parte do pressuposto que eu só posso comparar uma D1000 com uma D1000 real. Eu não posso comparar uma unidade com uma D1000 virtual.
Então, ela compara uma unidade apenas com o modelo real e a eficiência ela vai se basear numa coisa que a gente chama de relação de dominância, que eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é. Mas qual que é o formato da fronteira FDH? Alguém já viu alguma? Já ouviram falar? O formato dela, esse tem a figurinha aqui, ela tem o formato de degrau. Então, uma série de degrauzinhos. Então, vou pegar aqui a DMU-E. A hora que eu comparo a DMU, se fosse pelo modelo BCC, eu compararia ela com uma combinação linear das unidades B e D. Ou seja, a B e a D, as duas vão fornecer elementos para eu ter a meta para essa DMU-E. O modelo FDH vai dizer que eu não posso fazer isso. Que eu só posso comparar uma unidade com uma unidade real. Eu só posso ter como referência uma unidade que existe. Não posso ter como referência uma combinação linear de duas unidades que existem. Então eu vou comparar ela com a unidade C. Então eu vou comparar ela com essa aqui, a hora que eu projeto na fronteira. Outra questão relacionada ao modelo FDH. Qual modelo vai dar mais eficiência? O modelo BCC ou o modelo FDH? O maior número de empates entre unidades eficientes. Vai ser o modelo FDH ou o modelo BCC? FDH. Essa unidade C, ela é ineficiente pelo BCC. Mas pelo FDH ela vai ser classificada como sendo eficiente. Então ela vai ter mais empates entre unidades eficientes. Por quê? Aqui está a fronteira do IDEA, do DCC, aqui está a fronteira do FDH. Apesar de eu poder classificar o FDH como sendo um modelo do IDEA. Porque ele parte dos mesmos pressupostos, é um modelo radial, que eu tenho duas orientações. Aqui eu tenho muita folga, né, porque eu sempre vou comparar com uma unidade real. Então, seja olhando para o input, seja olhando para o output. Então, as unidades eficientes do modelo FDH são classificadas como eficientes ou ineficientes por essa questão da relação de dominância. O que é essa relação de dominância? É o seguinte, eu digo que uma unidade domina a outra, que uma DMU domina a outra, se todos os outputs dela forem maiores que a dessa outra e todos os inputs forem menores que essa outra. Então, eu só posso dizer que uma unidade domina a outra nessa situação. Então, todas as unidades que não são dominadas são eficientes pelo FDH. Então, é assim que eu classifico. Então, por exemplo, a unidade C, ela é dominada por alguém? Só que tiver na fronteira DE, né? Então, mas essas duas elas estão na fronteira DE. A C não. Mas ainda assim ela é dominada por alguém? O que é essa relação de dominância? Quando todos os inputs forem menores ou todos os outputs forem maiores. Então, por exemplo, a unidade B domina C? Não. Por quê? Ela domina pelos inputs, porque ela tem inputs menores. Só que ela não domina pelos outputs, porque o output da C é maior. Então ela não domina. E a B domina C? Ela domina pelos outputs, mas não domina pelos inputs. Então a C não é dominada por ninguém. Então, isso faz a FDH considerar ela uma unidade eficiente.
mesmo ela não sendo eficiente pelo modelo BCC. E a unidade ela é dominada por alguém? Pela C. A C, ela tem um input um pouquinho menor e tem output muito maior. Logo, a C domina a unidade E. Então, logo, por isso a unidade E não é eficiente pelo modelo FDH. Então, o modelo FDH ele vai dar muitos mais empates que o modelo BCC. Justamente porque ele leva para considerar essa eficiência, essa relação de dominância. Então, ninguém domina a C, mas a C domina E, porque ela tem inputs menores e outputs maiores. Pode falar? Isso aí eu estou aqui de problema, por exemplo. Você tem uma DMU que ela não chega a 1, mas ela está bem próxima de 1. Ou não tem uma relação. E o que eu vejo ali que essa C que passou a ser eficiente por esse modelo de fronteira aí, ela está mais próxima também. Ela está bem próxima, mas ela não é eficiente pelo BCC. Mas ela vai dar muito mais empates, né? Mas ela poderia ter um valor de eficiência quase próximo a 1, chegaria a 1, 0, geralmente vai acontecer isso. Quer dizer, unidades que são muito próximas de 1 no BCC podem, no FDH, vão ser classificadas como eficientes. Então, algumas relações que a gente pode ter comparando o modelo BCC com o FDH. Toda unidade que for eficiente no BCC vai ser automaticamente eficiente no FDH. Só que o contrário não é correto, né? como a gente viu. Quer dizer, nem toda unidade eficiente no FDH é eficiente no modelo BCC. Outra característica do modelo FDH é que ele gera um grande número de empates. Então, vai ser o modelo que vai gerar mais empates. E outra questão é que eu não expresso o modelo FDH na forma dos multiplicadores. Eu não tenho dual do modelo FDH, eu só expresso ele na forma do envelope. E eu já vou explicar por quê. Mas ele também pode ser expresso nas duas orientações. Eu posso orientar ele para o input e posso orientar ele para o output. Então, o modelo FDH original, ele tem retornos variáveis de escala, ele é comparado com o BCC, apesar de ter alguns artigos que já fizeram alguns testes de retorno de escala no FDH, mas o modelo original tem retornos variáveis de escala. Bom, como é que é o modelo FDH? O modelo FDH ele é exatamente igual ao modelo BCC, na forma do envelope. Só que eu vou colocar uma restrição adicional que o lambda vai ser uma variável binária. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Esse aqui é o modelo de programação linear. Ele é a programação inteira, né? Programação inteira. Uma programação inteira mista. Então, por isso que ele é difícil expressar ele na forma dos multiplicadores. Então, o que a gente conta nos artigos é ele na forma do envelope. Então, ele é exatamente igual ao modelo BCC, só que eu coloco essa restrição que o lambda ou vai ser 0 ou vai ser 1. E aí ele vai formar os degrauzinhos e vai classificar a eficiência por essa questão da relação de dominância. Se uma unidade domina a outra. Dúvidas sobre o FDH? Tranquilo? Mas aí, sendo programação inteira, ele é resolvível pelo simplex também ou não? O solver ele resolve. Quer dizer, eu consigo colocar lá uma restrição binária. Agora eu não sei te responder se o método que ele usa é exatamente o simplex.
Não sei se o pessoal da PO aí sabe. Mas é uma boa pergunta, depois eu falo. Se o método por trás dele é o simplex, você me muda. Mas eu sei que o Solver resolve. Dá para implementar o FDH no Solver. Tranquilo, FDH? Então o artigo que eu vou passar para vocês vai usar o FDH essa semana. E é um artigo meio maluco, depois vocês vão ver que ele faz umas coisas meio diferentes. Então, é um artigo que vai exigir um pouquinho de vocês dessa vez. Mas é um artigo bem interessante. E ele usa essa questão da relação de dominância. E por que ele escolheu o FDH? Bom, para a gente finalizar, e depois a gente vai para o Solver, vou fazer um apanhado geral dos modelos não radiais, antes da gente entrar nos não radiais. Então, os modelos que a gente viu são 5, né? CCR, BCC, NDRS, NIRS e o FDH. Então, modelo de retornos constantes de escala, modelo de retornos variáveis de escala, modelo de retornos não decrescentes de escala, modelo de retornos não crescentes de escala e o FDH, que é o Free Disposal Rule, né, que é o modelo de livre disposição de motor. Retornos de escala. Qual que é o retorno de escala do modelo CCR? Constante. Do modelo BCC? Variável. Do modelo NDRS? É constante, é não decrescente, ou seja, ele é constante ou crescente. Do modelo NIRS, não crescente, ou seja, ele é constante ou decrescente. E do FDH? Variável. Ele é parecido com o BCC, então ele leva em conta todas as unidades que o BCC classificou como eficiente, ele também classifica como eficiente. Orientação do CCR ao input e output. E todos eles vão ter essa mesma característica, porque são todos modelos radiais. Então, modelos radiais, todos eles só podem ter essas duas orientações. Quando a gente for ver os modelos não radiais, a gente vai poder ter orientações mistas, que vai olhar pode olhar para os dois ao mesmo tempo. Não é o caso desses aqui. A fronteira do CCR, do BCC, do NDRS e do IRS, ela vai levar em conta DMUs reais ou DMUs virtuais. O que são DMUs virtuais? Combinação linear das DMUs reais. Ou seja, vão ser fronteiras lineares por partes. Ou seja, vão ser um conjunto de retas ligadas. Nos vértices vão estar as DMUs reais e as retas representam as DMUs virtuais. São as combinações lineares das DMUs reais. Então isso vale para todos esses modelos. O único que muda é o FDH. O que é o FDH? Real. Só DMU real. Quer dizer, eu só posso comparar uma unidade que existe. Não posso comparar uma unidade com uma unidade que não existe. Então, apenas DMUs reais. Isso faz a fronteira deixar de ser linear por partes e ter um formato de degrau. Então, esses são os modelos radiais e essas são as diferenças entre eles. Quais são as semelhanças entre eles? Orientação, né, o input e output. A interpretação que eu dou para a eficiência, ou a redução aqui proporcional de todos os inputs, ou o aumento aqui proporcional de todos os outputs. Ou seja, eu olho para os inputs e os outputs vão ser uma coisa só. E a terceira semelhança entre eles é a questão das folgas. Todos eles têm esse viés gerado pela folga. Que também é um problema que os modelos não radiais vão resolver. Porque eles não têm essa questão da folga. Ou melhor, os modelos não radiais eles vão usar a folga para calcular a eficiência. Eles vão... a folga vai deixar de ser um problema e passar a ser uma solução. Essa é a grande vantagem deles. Dúvidas?